Olá! Nesta aula vamos falar sobre o processo legislativo. O objetivo é abordar os principais atos que se submetem à técnica legislativa e que são utilizados pela administração pública. Bons estudos! A expressão atos legais indica todos os atos que a administração expede. Eles dividem-se em atos legislativos e atos administrativos. Os atos legislativos são as leis, as resoluções e os decretos legislativos. Ou seja, são os atos que decorrem da manifestação do poder legislativo. Já os atos administrativos possuem maior complexidade e diversas classificações. Neste curso, vamos abordar os atos administrativos praticados por meio de decretos, portarias e regulamentos. Bem, como falamos há pouco, os atos legislativos são as leis, as resoluções e os decretos legislativos. Vamos começar então pelas leis e sua relação com o poder público. As leis servem para que o poder público cumpra o princípio constitucional da legalidade. Esse princípio determina que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Ora, se isso é exigido pela Constituição Federal, é necessário que se faça, então, uma lei autorizando o poder público a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, as leis servem exatamente para isso, para autorizar o poder público a exercer suas atribuições, a fazer as coisas que necessita fazer, a construir, a prestar serviços à população. Tudo isso tem que estar regulamentado pelas leis. Portanto, as leis são extremamente úteis para regulamentar a atuação do poder público. E para que a lei seja considerada perfeita, deve ter a participação do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E você, sabia que há diferentes tipos de lei? Como o nome revela, as leis complementares complementam as normas constitucionais. Por isso mesmo, não podem conter mais do que indicado no dispositivo pertinente, que é apontar o seu uso para regular a matéria. No município, as leis complementares visam a complementar a lei orgânica, uma lei especial que se encontra em nível hierárquico superior às demais leis municipais. A denominação lei ordinária advém da necessidade de diferenciá-la das demais leis. A rigor, não há na Carta Magna qualquer referência específica a leis ordinárias, mas sim a leis complementares, leis delegadas, leis federais, leis estaduais, leis municipais, leis orgânicas, etc. A grande maioria das leis é do tipo ordinário, constituindo as complementares, exceção que, como tal, deve ser expressa. O processo legislativo aplicável à lei ordinária é constituído pelas regras básicas e rotineiras. As exceções e as especificações destinam-se às outras leis. A lei delegada tem por objetivo criar condições para que o Poder Executivo possa, em determinados casos, receber delegação do Legislativo para legislar. A delegação se faz por meio de resolução, que especificará o conteúdo e os termos de seu exercício. As leis orgânicas reproduziram quase literalmente o dispositivo constitucional acima citado. A Constituição Federal contém mais restrições, algumas sem aplicação ao município e outras sim, como a que impede a delegação de matéria reservada à lei complementar. Tudo isso é muito interessante, mas não entendi onde se encaixa a lei orgânica municipal. A lei orgânica não é equiparada a uma lei ordinária, nem a uma lei complementar, mas podemos classificá-la como especial, por conta das peculiaridades que lhe foram atribuídas pelo Constituinte. E temos ainda a resolução e o decreto legislativo. A resolução é o ato de interesse interno do Poder Legislativo. Não tem em sua elaboração a participação do chefe executivo.
E o decreto legislativo também é ato de competência do Poder Legislativo, expedido sem a participação do chefe do Executivo, que produz efeito externo. A resolução é utilizada para regular matéria da competência privativa da Câmara, de caráter político, processual, legislativo ou administrativo. Já o decreto legislativo deve ser empregado para formalizar os atos do legislativo, que possuem força externa, como, por exemplo, aprovar ou rejeitar o parecer prévio do órgão competente sobre as contas do município. E sobre os atos administrativos, alguns são expedidos tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo. Como já mencionado nesta aula, vamos falar sobre os atos classificados como decretos, portarias e regulamentos. O decreto tem por objetivo colocar em prática situações previstas em lei. São hierarquicamente inferiores, portanto, não podem ultrapassar os limites criados pela lei, nem criar direitos e obrigações. Os decretos podem ser normativos e individuais. Os normativos são usados para aprovar e expedir regulamentos e regimentos, sempre nos limites autorizados por lei. E os individuais são expedidos para tratar de matérias que possuem caráter singular, como a nomeação, a exoneração, a demissão, a promoção, a licença, a designação e a aposentadoria de servidores. Atos internos pelos quais o chefe do Executivo ou outra autoridade expede determinações gerais ou especiais a seus subordinados. Servem para fazer funcionar um mecanismo burocrático ao determinar providências ou definir situações. Atos administrativos, geralmente aprovados por decreto, neste caso expedidos pelo prefeito. Sua destinação é a de explicar a execução da lei ou de traçar normas de cumprimento para situações administrativas. Utilizam-se os regulamentos nos limites autorizados por lei, que, via de regra, indica expressamente o que será objeto de regulamentação. Dessa limitação não se pode fugir, sob pena de ilegalidade, pois, como se estudou, há assuntos que necessariamente devem ser tratados por lei. As normas legais aplicáveis ao processo legislativo estão basicamente contidas na lei orgânica do próprio município. É nessa lei orgânica que vão estar estabelecidos quais são os instrumentos, quais são os atos legislativos submetidos ao processo legislativo. A lei orgânica vai dizer quem tem poderes para apresentar projetos de lei sobre determinados assuntos. A lei orgânica vai dizer como é que se dá a participação popular na elaboração dos atos legislativos. Enfim, a lei orgânica vai estabelecer uma série de normas legais voltadas para o processo legislativo. Existem também duas leis complementares federais que tratam de processo e técnica legislativa. O nosso entendimento é que essas duas leis federais, elas são voltadas para o próprio governo federal. Seria aquilo que se denomina leis federais de âmbito federal e não de âmbito nacional. As leis federais não teriam o poder de impor ao município o seu cumprimento, porque elas tratam de assuntos que dizem respeito ao próprio governo federal, ou seja, ao processo legislativo e à técnica legislativa do governo federal. Esse nosso entendimento, no entanto, não impede que o município use essas duas leis complementares como modelo para cumprir passos do processo legislativo e regrinhas da técnica legislativa. Porém, o nosso entendimento, repetindo, é que essas duas leis complementares não se aplicam obrigatoriamente ao município. Portanto, as normas legais do processo legislativo para o município estão contidas basicamente na lei orgânica do município. A Constituição vigente estruturou um sistema de repartição de competências. A competência, ora é exclusiva, ora é privativa. Veja a seguir qual é a diferença entre elas. A competência exclusiva é indelegável, enquanto a privativa pode ser objeto de delegação.
Já a competência comum é aquela que pode ser exercida paralelamente pelos diversos entes da federação. Também são chamadas de cumulativa ou paralela. E no caso da competência concorrente, a matéria não é exclusiva e nem privativa de ninguém, podendo ser objeto de legislação de qualquer um dos entes federativos. Por fim, temos a competência suplementar, que consiste no poder de editar normas que ampliam o conteúdo de princípios ou normas gerais. A iniciativa dos projetos de lei pode ser geral ou privativa. Se diz que a iniciativa é geral quando os vereadores, a mesa da Câmara, as comissões, o prefeito municipal e a própria população podem apresentar projetos de lei sobre determinado assunto. Neste caso, como todas essas pessoas têm esse poder de apresentar projetos de lei, então se diz que a iniciativa é de caráter geral. Por outro lado, se diz que a iniciativa é de caráter privativo quando apenas determinada autoridade ou determinado órgão pode apresentar projetos de lei sobre determinado assunto. E lembre-se, a apresentação do projeto de lei à Câmara é, em regra, facultada ao titular da iniciativa. Certo, mas o que isso significa exatamente? Significa que o prefeito, por exemplo, não estaria obrigado a enviar à Câmara, em determinado período, projetos de lei sobre as matérias de sua iniciativa privada. Como exceção, e não como regra, por força de previsão legal ou constitucional, a apresentação de determinados projetos deixa de ser facultativa, tornando-se obrigatória em períodos previamente estabelecidos. Nestes casos, o titular da iniciativa estará obrigado a remeter o projeto à Câmara, nos prazos ditados por normas legais ou constitucionais. Os doutrinadores têm usado a expressão iniciativa vinculada quanto aos projetos de apresentação obrigatória. Você sabia que a iniciativa popular foi estabelecida pela Constituição de 1988? Através dela, os cidadãos podem propor diretamente à Câmara de Vereadores projetos de lei de interesse do município, da cidade ou de um bairro específico. Isso através da manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. O regimento interno da Câmara costuma indicar requisitos para a validade da iniciativa, tais como competência do autor, viabilidade constitucional, formalidade do projeto e sua justificativa. O titular da iniciativa pode pleitear a retirada de seu projeto de lei através de requerimento ao presidente da Câmara, cabendo a este deferi-lo ou não com recurso para o plenário, se preciso. O regimento interno deverá prever o comportamento a ser adotado para isto. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. A maioria absoluta é exigida aqui apenas para que se renove a propositura na mesma sessão legislativa, não em outra. As proposições dizem respeito a toda matéria sujeita à deliberação do plenário, qualquer que seja o seu conteúdo, e podem tomar, dentre várias, as seguintes formas. Projetos de emendas à LOM, projetos de lei, complementar, ordinária e delegada. Medidas provisórias, a possibilidade de expedição no município. Pareceres das comissões permanentes, relatórios das comissões especiais de qualquer natureza. A sanção corresponde a uma concordância, isto é, o prefeito municipal, única autoridade competente para sancionar, aquisece em tornar o projeto lei, apondo sua assinatura no autógrafo que recebeu do Legislativo. A participação do Executivo no processo de formação das leis é essencial. Lembrando que não existe lei sem a audiência do chefe desse poder. A sanção pode ser expressa ou tácita. É expressa quando o chefe do Executivo se manifesta explicitamente,
firmando o projeto conforme já explicado. Já a tácita ocorre quando, decorrido o prazo previsto, o prefeito não sanciona expressamente nem veta o projeto, deixando passar o tempo em que ele deveria se manifestar. Nunca se esqueça que o titular do poder de sanção é o prefeito municipal. Somente ele pode exercê-lo, sendo inviável sua delegação a quem quer que seja. Portanto, é função intransferível que não se defere a ninguém. Já o veto constitui outra forma de o chefe do Poder Executivo participar do processo de elaboração da lei. O veto é utilizado para demonstrar sua discordância em relação ao projeto que lhe foi encaminhado pela Câmara. Ele representa uma recusa à sanção. E assim como no caso da sanção, o único titular do poder de veto é o prefeito municipal. Quando ocorre o veto por inconstitucionalidade? Quando o projeto contraria algum preceito constitucional, o qual deverá ser mencionado nas razões do veto que o chefe do Executivo encaminhará ao Legislativo. O veto pode ser total ou parcial. O parcial possibilita que um projeto não seja totalmente inutilizado, nos casos em que o Executivo discorda apenas de alguns dos seus preceitos. Se, dentro do prazo previsto, o Executivo não exercer o veto, o projeto estará tacitamente sancionado. O prazo é de 15 dias úteis, não corridos, contados daquele em que receber o projeto. O prazo que a Constituição confere ao Presidente da República para efeito de veto. Após esse prazo, surge outro, o da comunicação dos motivos do veto ao presidente da Câmara. Assim, o Executivo possui prazo para vetar o projeto e para comunicar o veto à Câmara, sendo prazos independentes. A comunicação ao Legislativo deve ocorrer no prazo de 48 horas. Em que situação pode ocorrer a rejeição? Para isso, é necessário que pelo menos a maioria absoluta dos vereadores vote nesse sentido, conforme dispõe a Constituição. A promulgação constitui o ato pelo qual o chefe do Executivo ou o presidente da Câmara declara a existência da lei, proclamando sua executoriedade. A promulgação indica que a lei foi resultado de uma decisão democrática, ou seja, não foi imposta. Da promulgação da lei decorre a publicação. Assim, para ser realmente eficaz, o ato terá de ser publicado, sob pena de esvaziar-se quanto ao seu objetivo. A publicação é, portanto, elemento complementar da promulgação. Publicada a promulgação, a lei se torna eficaz. A publicação se faz, geralmente, no órgão oficial do município. Não havendo, pode ser feita no Diário Oficial do Estado, em jornal particular do município, escolhido mediante licitação, se for o caso, ou mesmo, inexistindo outro meio, pela afixação em local acessível ao público, costumeiramente utilizado para divulgação dos atos oficiais da municipalidade. A eficácia da lei decorre de sua vigência. Portanto, sem vigência, não há eficácia. Ao entrar em vigor, a lei passa a reunir obrigatoriedade, executoriedade e eficácia. A lei entra em vigor na data por ela estabelecida, que é geralmente a data da publicação. O início da vigência da lei não há de ocorrer necessariamente com a publicação. A própria lei disporá sobre isso, numa cláusula de vigência. Quórum parlamentar é a presença mínima exigida para que os vereadores possam deliberar sobre as proposições que lhes são apresentadas. As deliberações da Câmara são tomadas por maioria absoluta, maioria simples ou maioria qualificada de 2/3. Vamos ver como a contagem é feita? Veja, a maioria absoluta é quando se considera o número inteiro imediatamente superior à metade do total de vereadores, incluindo aí os que estiverem presentes e os ausentes. Ou seja, a maioria de 10 é 6, por exemplo. Ah, entendi. E no caso de números ímpares, segue a mesma regra, não é? É só identificar o número inteiro logo acima da metade. A maioria absoluta de 9 é 5, de 17 é 9. Exatamente. Já a maioria simples é traduzida por mais da metade dos votantes, mas considera apenas aqueles que estão presentes na sessão.
Ou então, quando os votos se dispersam por mais de 2 hipóteses, ganha a que expressa o maior resultado da votação, também considerando apenas o número de votantes que estejam presentes. Por fim, temos a maioria qualificada, que é constituída pela votação favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Neste caso, também são considerados os presentes e os ausentes à sessão. Se o número total dos vereadores for divisível por 3, a maioria qualificada de 2/3 será o resultado dessa divisão multiplicado por 2. E caso o número total não seja dividido por 3, bem, aí a maioria 2/3 será o número inteiro imediatamente superior. Ou seja, em uma Câmara de 13 vereadores, a maioria de 2/3 será 9, pois 2/3 serão 8,66 e o número inteiro logo acima será 9. Depois de recebida a proposta do Executivo, que deverá respeitar o prazo legal, o presidente da Câmara determinará sua publicação e a distribuição de cópia aos vereadores, encaminhando-a em 10 dias ou em outro prazo, nos termos do regimento interno, à Comissão de Finanças ou a outra comissão cuja atribuição inclua o exame do texto orçamentário. Lembre-se que nesse período anterior ao encaminhamento à comissão, podem ser apresentadas emendas à proposta, de acordo com as limitações constitucionais. Quando se elabora uma lei muito extensa, que trata de um assunto muito complexo, é conveniente dividi-la em disposições, de modo que o leitor, de modo que a pessoa que vai aplicar a lei tenha mais facilidade de compreensão, possa interpretar melhor aquela lei. Existem vários tipos de disposições, mas a que nos interessa neste momento são as disposições transitórias. Como o nome indica, são disposições que existem durante determinado tempo, durante determinado momento. Geralmente as disposições transitórias vêm no final da lei e dizem respeito àqueles assuntos que serão estabelecidos daquela maneira durante um determinado período até que se resolva definitivamente aquela questão. Então, são assuntos, as disposições transitórias tratam de assuntos que, como o nome indica, são transitórios. Eles valem, aqueles dispositivos valem durante um determinado tempo, durante um determinado período. Terminado esse período, resolvidas as questões, aqueles dispositivos deixam de existir, deixam de ter validade, porque, exatamente, são transitórios. Você sabia que o regimento interno deve contemplar a hipótese de os cidadãos usarem a palavra durante a discussão de projetos de lei, orçamentárias ou não? O objetivo é que eles possam emitir sua opinião. Mas para que isso seja feito, a regulamentação deve conter normas que disciplinem a participação popular, de modo que o interessado, ao se inscrever, faça referência à matéria sobre a qual irá falar. Ou seja, é vedado abordar temas que não tenham sido expressamente indicados na inscrição. Após atravessar as diversas fases da apreciação, o projeto é, enfim, votado pelo plenário, observado o quórum exigido, conforme o que já foi explicado. É essencial destacar que a Constituição vigente não admite a antes denominada aprovação tácita, em que o projeto era considerado como aprovado por decurso de prazo. Em lugar deste, surgiu o mecanismo do sobrestamento, que somente se aplica em determinados casos previstos constitucionalmente, conforme já abordado. O texto definitivo, aprovado pelo plenário e já submetido à redação final, é denominado autógrafo, o qual é remetido ao chefe do Executivo para sua manifestação mediante sanção ou veto. É importante que os autores do projeto, sejam eles do Poder Legislativo ou Executivo, procurem conhecer bem a matéria sobre a qual pretendem legislar. É preciso refletir sobre algumas questões. Por exemplo, a lei que pretende ver elaborada é necessária? A matéria é de competência do município? Há legislação local sobre o assunto? Alguns autores consideram
que a técnica legislativa possui dois sentidos, um amplo e o outro restrito. Portanto, ela pode ser vista como compreendendo tanto a parte processual de elaboração dos atos legislativos quanto a parte formal. Para efeito deste curso, falaremos sobre a técnica legislativa no sentido estrito, pois o processo legislativo já foi mencionado anteriormente. Lembre-se que os atos normativos possuem apresentação formal, e os especialistas destacam algumas qualidades como essenciais na redação legislativa. Confira. Simplicidade, precisão, clareza, concisão, correção. Vamos conferir agora algumas regras básicas de redação das leis. Primeira regra: cada artigo deve conter um único assunto. Não convém reunir vários assuntos em um só artigo. Exemplo: artigo 5º. Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. Segunda regra: o artigo dará apenas o princípio jurídico, a norma geral. As exceções e medidas complementares reservam-se aos parágrafos. Exemplo: artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Primeiro, o servidor público estável só perderá o cargo. Constituição da República de 1988. Como terceira regra, é desaconselhável o uso de abreviaturas ou siglas no texto das leis, a não ser quando já sejam muito conhecidas ou generalizadas em todo o país, como é o caso de SA, Sociedade Anônima. Mesmo assim, convém que a primeira referência ao nome seja feita por extenso, com a sigla entre parênteses ou após o travessão. Isso mesmo, Ana. A quarta regra diz o seguinte: quando houver discriminação, o artigo fará o enunciado e os elementos de discriminação serão apresentados por incisos. Exemplo: artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: primeiro, emendas à Constituição; segundo, leis complementares; terceiro, leis ordinárias e assim por diante. A quinta regra diz que quando os incisos se sucederem, tratando de assuntos heterogêneos, deve-se manter, tanto quanto possível, a uniformidade dos verbos e dos substantivos. Veja, exemplo, artigo 30. Compete aos municípios: 1. Legislar. 2. Suplementar. 3. Instituir e arrecadar. 4. Criar, organizar e suprimir. 5º, organizar e prestar. 6º, manter. 7º, prestar. 8º, promover. 9º, promover. Por fim, a sexta regra diz que a linguagem deve ser correta e precisa. Desta forma, encerramos a segunda aula do curso para gestores públicos municipais. Na próxima, o tema será o poder fiscalizatório da Câmara. Até lá!